A crise manipula o nosso estado de espírito, manipula o nosso estado emocional. Tu vai, por vezes, falhar sem te dar conta que tu está falhando. E aí, tu sai do rumo que tu deveria seguir. Tu sai da jornada que te levaria a atingir o teu objetivo. Será que tu estabeleceu objetivos que eram coerentes com a realidade? Será que tu não criou uma expectativa para além do que seria possível e factível? A nossa preocupação não é se vai acontecer uma crise, mas é quando esta crise vai acontecer. O que essas crises geram dentro da gente? Essa sensação de dor da perda, ela fica maior. E aí a gente fica, por vezes, mais conservador, né? Com mais medo, com mais insegurança. E aí nós não decidimos como lidar com crise, já que eu sei que ela vai surgir em algum momento. Construa. A sua dúvida, a minha dúvida, a dúvida de todos nós, não é se uma crise vai acontecer, é quando ela vai acontecer. Porque se nós olharmos para a economia, nós vamos perceber que ela é extremamente cíclica. Quando nós vemos assim, nossa, tá tudo crescendo, tem uma abundância, né? Tem disponibilidade de recursos, tem uma economia com bastante emprego e daqui a pouco, vum, agora a gente tem uma crise, tem isso, tem aquilo. Então, assim, uma guerra, né, e tantas coisas podem desencadear uma crise, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas a questão aqui é que, em termos comportamentais, em termos psicológicos, em termos de processo de tomada de decisão, nós não temos que ficar nos questionando quando, né, ou se a crise vai acontecer, mas nós temos que tentar entender quando que ela vai acontecer e nos preparar para que, quando ela aconteça, nós estejamos preparados e também que nós possamos entender como que nós temos uma tendência a se comportar diante de crises, né. Então o episódio de hoje é como lidar, né, com finanças em tempo de crise, olhando aí pelo ponto de vista comportamental, olhando pelo processo de tomada de decisão, né, com toda esta bagagem de finanças comportamentais. Isso nós temos aí o nosso episódio número 137 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça e sexta nós temos aqui um episódio novo discutindo o que é de mais novo na ciência comportamental. Eu trago, às vezes, estudos de caso, às vezes eu trago estudos que não são os mais recentes, mas são muito relevantes e eu julgo que vale a pena discorrer aqui. Então, cada episódio tem a sua dinâmica, mas sempre pautada em ciência, e quando não é pautada em ciência, eu digo, ó, isso aqui é um estudo de casa, né? E o objetivo do podcast é compartilhar conhecimento de alto valor, né? Não é fazer mais do mesmo. Então, é eu estudar, compartilhar conhecimento e esse conhecimento gerar impacto na vida de quem escuta aí do outro lado. É isso que eu espero que esteja acontecendo. Meu muito obrigada para quem já é de casa, para quem já está aí há 137 episódios, né? Muita coisa. Que a gente possa seguir juntos, se desenvolvendo, crescendo. E essa semana, inclusive, esse episódio está saindo na terça. Ontem começamos a segunda turma da formação em finanças comportamentais. Então, mais uma linda jornada que todos vocês que me acompanham aqui, né, boa parte acaba indo para a formação e eu acho que isso é muito legal. Quando a gente fez o evento presencial, eu perguntei quem aqui já me assistiu no podcast? Todo mundo. Não teve ninguém que nunca tinha me assistido no podcast. Então, realmente, o podcast é uma fonte que vai gerando esse nível de consciência até o ponto de que olha e diz assim, não, quero ir além, e aí vai para a formação. Então, agradeço, né, a quem confiou no meu trabalho e que juntos vamos passar 4 meses aí dentro da formação. Aqueles que não entraram nessa ou ainda não sabiam, convido a conhecer a formação. Ela tá sempre, eu sempre deixo a página dela liberada, né? Vou até verificar para colocar aqui embaixo, mas eu sempre deixo a página dela liberada e a gente vai criando aí uma lista de espera para uma próxima turma. Sem mais delongas, bora entender, né, o que é e como lidar com finanças em meio à crise. Como eu iniciei falando, a nossa preocupação não é se vai acontecer uma crise, mas é quando esta crise vai acontecer. Se nós olharmos historicamente, e aí a gente poderia vir desde lá, né, Primeira Guerra Mundial, ali na década não, né, nos anos 1900 ali,
A gente teve bem no início já a Primeira Guerra Mundial, depois nós tivemos em 1929 uma crise nos Estados Unidos, uma crise bem forte financeira, depois nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, né, lá por meados de 1944, depois no Brasil nós tivemos toda a questão militar e tudo que envolveu essa disputa, né, no Brasil e todas as questões também na Europa com nazismo, Alemanha e todo o contexto, então teve todo esse imbróglio, digamos assim. E aí se nós formos vindo, né, 1994, aconteceu no Brasil o Plano Real, justamente porque nós tínhamos uma inflação desenfreada, que isso também é um aspecto de crise. Aí nós vamos olhar 2008, teve a crise do superprime nos Estados Unidos, em que foi uma crise hipotecária, né, uma oferta de recursos muito grande, com uma taxa de juros alta, que começou a fazer com que as pessoas não conseguissem mais pagar essas hipotecas, só que essas hipotecas elas eram vendidas como títulos, né? Então, no momento que as pessoas elas deixaram de pagar, aquela dívida que tinha sido comprada por uma outra instituição e vendida como investimento, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas ela parou de ser paga e aí isso foi uma bola de neve, né, e que fez bancos falirem e tantas outras coisas. Então tivemos isso em 2008, depois tivemos o mercado andando de lado durante muito tempo, né, até ali mais ou menos 2015, 2016, quando em 2020 a gente tem a pandemia e aí toda a repercussão mundial que a pandemia gerou. E aí agora em 2025 nós temos algumas eminências, né, de conflitos mundiais acontecendo. No Brasil nós temos também uma inflação crescendo, nós temos uma economia encolhendo, nós temos um governo extremamente não cuidadoso, digamos assim, do ponto de vista fiscal, então ele gasta muito mais do que arrecada, e isso a gente sabe, né? Se a gente vai nas nossas casas gastar mais do que a gente ganha, obviamente nós vamos criar dívida e essa dívida vai ter juros e isso vai gerando consequências. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje, não só hoje, né? Mas já vem assim, num contexto, tem corrupção, enfim. O que eu quero dizer, trazendo essa pequena linha histórica, é que não é sobre se vai ter, é quando vai ter e sobre o que vai ser, entendeu? Uma hora é guerra, outra hora é Covid, que é doença, outra hora é um governo que não cuida do dinheiro e acaba se endividando, outra hora é conflito tributário, enfim. Independente do motivo, sempre existe a iminência de alguma crise. E isso a gente está olhando macroeconomicamente, né? Então eu estou olhando para o todo, mas também nós poderíamos olhar para o micro. Na tua vida também sempre podem surgir crises. Pode ser que tu fique desempregado, pode ser que aconteça uma separação, pode ser que aconteça uma doença, pode ser que aconteça algo que te tire do prumo e gere um nível de crise. Então, nós, por estarmos vivos, temos uma tendência de viver momentos que não são momentos perfeitos. O que esses momentos nos geram, né? Quais são as consequências desses momentos? E a partir dessas consequências nós vamos entendendo o que nós precisamos fazer, né? E como que nós nos comportamos durante a crise e depois da crise. Então, para começar, eu quero discutir exatamente o que essas crises geram dentro da gente, tá? E aí, o que essas crises geram dentro da gente? Teve um estudo muito interessante que ele fez um compilado para avaliar se a existência de crises ela gerava alguma alteração de saúde mental. Porque a pressuposição do artigo era a seguinte: sempre vai existir a iminência de uma crise. E quando a crise chega, qual é o resultado, né? Qual é a repercussão dessa crise na nossa saúde mental e, consequentemente, na nossa saúde financeira? E aí o estudo fez uma avaliação bem longa, né, com 98 estudos, fazendo esta comparação entre fatores psicológicos e a eminência de uma crise. Então, é como se tivesse pego 98 estudos que estudaram crises, várias crises. Então, esses 98 estudos abordaram cada um tipo de crise, e essas todas que eu falei foram em algum momento estudadas nesses artigos, para que daí entendesses o impacto dessas crises na questão de saúde mental. E olha que interessante, de 98 estudos,
53 identificou que a crise gera depressão e 28 identificou que gera ansiedade. Além disso, transtornos obsessivos compulsivos, né, que é o TOC, também teve a questão de transtornos pós-traumáticos. Todas essas questões emocionais foram em decorrência das crises. Então, esse estudo ele conseguiu provar que existe uma relação muito forte entre essas variações, né, de crises, digamos assim, e o nosso estado de humor, nosso estado mental. E ao afetar o nosso estado mental, afeta a nossa capacidade laborativa. E ao afetar a nossa capacidade laborativa, também afeta a nossa capacidade de fazer a renda. Por que eu comecei trazendo este exemplo e este estudo? Porque se nós compreendermos que no momento que vai surgindo uma crise, a nossa saúde mental ela está mais vulnerável a essa crise, nós iniciamos por aí. O que fazer antes da crise? Agora, nós estamos, entre aspas, numa iminência de uma crise, certo? Existe aumento de inflação, existe uma iminência de que pode ter uma guerra, existe várias coisas acontecendo no nosso mundo, né? Pode ser que você esteja numa situação crítica. Qual é o teu primeiro passo? Antes que a crise chegue, para que te proteja e proteja o teu dinheiro, é que tu cuide da tua saúde mental. Como, Jéssica, cuidar da minha saúde mental? Bom, existe um outro artigo, depois eu vou voltar aqui nesse estudo, porque ele também traz não só os resultados, né, que as crises geram na saúde mental, mas ele traz o que agrava e quais são os aspectos protetivos, né? Mas eu primeiro quero falar sobre esse aspecto bem pontual, que é um aspecto protetivo, e trazer a discussão de um outro artigo que avalia exatamente este ponto, não diretamente avaliando o impacto de uma crise exógena, mas dificuldades financeiras familiares. Que estudo foi esse? Bom, se nós estamos entendendo que a crise ela mexe com a nossa saúde mental, e se mexe com a nossa saúde mental, mexe com o nosso bolso, porque a pobreza ela gera um sofrimento psíquico que gera um problema de labor, né, de trabalho. Então, o que acontece é que essas coisas, elas se retroalimentam, né? Eu tenho a crise, ela gera o problema psicológico gera um efeito no meu desempenho gera um maior problema psicológico que aumenta o impacto da crise. Então, a gente tem aí uma questão muito direta entre saúde mental, impacto da crise e resultado financeiro. E aí, por isso que quando nós vamos olhar para a nossa vulnerabilidade diante de crises, nós temos que pensar o que eu preciso fazer antes que a crise surja. Eu preciso me fortalecer psicologicamente. Se eu me fortaleço psicologicamente, eu já vou dizer a evidência de um artigo que é muito interessante nesse sentido. Se eu me fortaleço psicologicamente, quando a crise surge, eu já estou muito mais preparado. É como se a gente fosse criando cascas. A minha mãe, quem já acompanha aqui o podcast, né, já deve ter escutado quando ela veio aqui, que nós falamos sobre medos e ela disse que a gente precisa criar músculos. Então, até os meus alunos da primeira turma da formação fizeram uma caneca, ó. É preciso criar músculos para dar para minha mãe de presente. Coisa mais lindinha. A mãe foi viajar, foi para uma Hops, então eu fiquei com a caneca dela por enquanto. Na volta ela passa aqui, pega a caneca dela. Mas ela sempre diz essa coisa de nós precisamos criar músculos, e esses músculos, eles também são músculos emocionais. Porque se nós temos músculos emocionais, nós temos capacidade de lidar melhor com os desafios também financeiros. E aí, olha que interessante, o que poderia ser uma estratégia que muitas vezes é negligenciada, mas é extremamente protetiva para que a gente crie músculos, para que quando aconteça algo, nós estejamos melhor preparados ou também para evitar que a crise chegue. Do que eu estou falando? Apoio afetivo. Exatamente isso. Foi feito um estudo com 3 bases de dados, também pegando a América, né, pegando os Estados Unidos e um país europeu. E o objetivo do estudo com essas bases de dados era entender o seguinte: será que um apoio emocional ele gera proteção? E isso reduz
as dificuldades financeiras? Será que este criar músculos em termos de estar preparado para os desafios e inclusive evitar problemas financeiros, será que a questão afetiva de vínculo afetivo pode ser uma variável protetiva? E aí eles pegaram essas bases de dados, né, com inúmeros questionários, porque eles entendiam que essas bases de dados, por abordar a questão de bem-estar, por abordar a questão de saúde mental, por abordar vínculo afetivo e também ter os registros da evolução financeira das famílias, facilitou muito que eles pudessem fazer esse estudo, né. E aí, o apoio emocional, só deixando claro, eles mensuraram o apoio emocional levando em consideração escutativa, então a capacidade que nós temos de estar num meio que nós temos com quem falar. E do outro lado existe uma pessoa com escutativa. Então não é aquela pessoa que tu vai sentar do ladinho e tu vai dizer assim, ai, não tô bem. E aí a pessoa vai te olhar e dizer assim, ai, não te fresqueia. E vira as costas e não te dá bola. A escutativa é tu chegar e dizer assim: "Olha, eu não tô bem", e a pessoa diz assim: "Tá, vamos analisar por que que tu não está bem? O que que tá acontecendo?". Aí tu pode começar a discorrer, né: "Nossa, não tô bem porque eu tinha uma expectativa em relação a não sei o quê e essa coisa não aconteceu", ou "me dediquei e não tive o resultado que eu esperava". Aí a pessoa com escutativa vai escutar, acolher e contrapor, de uma forma estratégica, digamos assim, esse é o ideal, né. No contrapor que eu digo não é afrontar, mas é conduzir um pensamento reflexivo. Tá, mas tu tinha uma expectativa e não atingiu, mas a tua expectativa era factível? Será que tu estabeleceu objetivos que eram coerentes com a realidade? Será que tu não criou uma expectativa para além do que seria possível e factível? Ou será que tu te esforçou, ou que tu não cometeu algum erro no meio desse caminho que afetou esse resultado? Enfim, a escutativa ela tá relacionada com eu escutar, e aí vem um outro pilar trazido por esse estudo em termos de apoio emocional, que é oferecer conselhos. Mas não conselhos assim, né, "Ai, eu acho que tu tem que fazer isso, isso e isso", e aí sai de lá indignado porque a pessoa não fez exatamente o que tu disse. Não é esse tipo de conselho, né. O conselho que ele quer dizer que ele quer dizer aqui é esse tipo de escutativa com contraponto reflexivo, com contraponto de induzir a reflexão, induzir o questionamento, induzir: "Olha, espera aí, mas a gente precisa pensar sobre isso. Espera aí, mas será que esse foi o caminho?". É esse tipo de aconselhamento, né. Então, o apoio emocional estaria ligado com escuta, com o oferecer conselhos e com o estar presente. Isso é uma coisa que eu e o Gui, a gente treina, né, no sentido de estar presente. Porque às vezes a gente tá, sei lá, de manhã, né, e aí agora andou um período que a nossa rotina estava um tantinho mais desorganizada, por causa que a carga de trabalho estava muito grande, e aí a gente tá indo trabalhar até mais tarde, e a gente não tá conseguindo de manhã fazer uma rotina certinha de leitura, que é o que a gente gosta de fazer. Acordar de manhã bem cedinho, ir lá ler na sacada, porque a gente já acorda no turbilhão de pensando que tem que fazer, não sei o que, não sei o quê, e com a cabeça ainda meio cansada do dia anterior, e aí nós não estamos com a rotina certinha de leitura pela manhã. Só que tem muitas vezes a gente senta na sacada e pega o telefone, toma chimarrão e pega o telefone. Opa, aí aqui nós não temos uma questão do apoio emocional, né, que é esse apoio afetivo, apoio emocional que o artigo traz, que é estar presente. Então volta e meia a gente pega os telefones, eu já tô trabalhando, já tô botando caixinha no Instagram, já tô colocando, e a gente olha, opa, espera aí, nós não estamos presentes. Então esse apoio emocional, ele também tem a ver com estar presente, mas presente, presente, né, não simplesmente com uma estátua ali colocada no lugar, né, mas é ter o tempo de qualidade. Quando eu coloco no Instagram o tempo de qualidade, a gente não leva telefone pra mesa, eu tiro foto e deixo o telefone longe, justamente para nutrir esse tempo de qualidade. Então o artigo diz que esse apoio emocional estaria pautado nesses 3 pilares, né, a escuta,
ter essa capacidade de escutar, ter a capacidade de dar direcionamento, de trazer clareza de pensamento e estar presente com um tempo de qualidade efetivo e não presente só de corpo presente, mas não de estar ali, né? E aí ele avaliou nessas 3 bases de dados variáveis que conduzissem a esse entendimento, então perguntas do tipo assim: quando você tem um problema, você tem com quem conversar? Então isso já é uma evidência de se existe aquele apoio emocional ou não. E aí dentro das 3 bases de dados eram questões diferentes em relação a esses aspectos. E aí olha que interessante o que ele conseguiu comprovar. Ele pegou essas pessoas e dividiu ela em 3 grupos. Aqueles que têm alto apoio emocional, médio apoio emocional e baixo apoio emocional. E o gráfico do experimento mostra bem certinho. Quem tem um alto apoio emocional tem menor dificuldade financeira. Apresentou menor dificuldade financeira. E em termos numéricos, o que o artigo diz é que, em média, de 18 a 24% de chances de que aquelas pessoas que têm mais apoio emocional terão menos dificuldade financeira. Então, o apoio emocional, ele ajuda, né? Ele é como se fosse um amortecedor das dificuldades financeiras. E esse amortecedor, ele varia de 18 a 24%, que é bastante coisa, né? 18 a 24% a redução de dificuldade financeira. E aí o artigo deixa claro que ele não pode trazer uma causalidade, porque nós não isolamos ali todas as variáveis, né? Tipo, pega uma família sem apoio nenhum emocional e pega outra com. Mas como é que eu vou medir esse não apoio? O certo do ponto de vista experimental para que nós pudéssemos fazer causalidade, ou seja, dizer exatamente assim, não ter apoio emocional causa problema financeiro. Ter apoio emocional protege de problemas financeiros. A gente não pode dizer que que existe causa e efeito. A gente pode dizer que existe relação, mas não causa. Por quê? Porque para que eu pudesse dizer que existe relação, eu precisaria pegar, no mesmo contexto, uma mesma família, digamos 2 filhos, e separar, né? Para um, a mãe dá apoio emocional, para o outro ela não dá. E aí ver se no longo da vida um apresenta problema financeiro e outro não. Acho que a ética, né, o comitê de ética não nos liberaria fazer esse experimento. E ele faz esse trocadilho no artigo, ele diz assim, olha, infelizmente, né, nenhum comitê de ética nos permite que nós possamos fazer esse tipo de intervenção. Olha, mãe, esse filho aqui tu não dá apoio, aquele filho tu dá. De todo modo, quando utiliza-se, né, esses instrumentos de autorrelato, da pessoa dizer se ela sente ou não que tem esse apoio, eles conseguiram fazer essa validação e mostraram esse dado de 18 a 24%. Quanto maior o apoio emocional, menor as dificuldades financeiras. Então, a gente tem que partir por aí, né? Como lidar com crise, já que eu sei que ela vai surgir em algum momento? Construa vínculos afetivos fortes. Construa um ambiente que tu saiba para onde correr, que tu saiba que tu tem um porto seguro. E o interessante é que outros estudos demonstram que quando existe isso, de uma forma muito sólida, muito forte, é inclusive melhor se a pessoa ela passou por algum problema de desemprego, divórcio, que gerou ali uma dificuldade financeira momentânea. Se existe um apoio emocional, se ela tem com quem contar, isso dá mais motivação para que ela consiga sair mais rapidamente da fossa, digamos assim, né? Então, tu não precisa ter muitos vínculos afetivos, mas tu precisa ter vínculos afetivos fortes. E isso é protetivo também para o seu dinheiro. Olha que interessante, né? Sempre ampliando o olhar que nós temos sobre o dinheiro, sempre trazendo uma perspectiva em que nós conseguimos entender que é mais do que dinheiro. Então, esse artigo ele nos traz esse direcionamento. Quer se proteger de uma crise? Se proteja criando apoio emocional. E um outro ponto bem interessante, né, que também é preventivo do ponto de vista de estar preparado quando uma crise surge, é que esse apoio emocional, e isso também foi trazido nesse artigo, ele aumenta a disposição das pessoas fazerem planejamento. Então, as pessoas que têm maior apoio emocional, elas também fazem mais planejamento e, consequentemente,
elas têm mais reserva e fazem mais investimento, poupança, né? Então elas criam a base sólida para que se houver um problema, elas tenham que recorrer. Ou seja, ela tem reserva de emergência e ela tem um planejamento de investimento de longo prazo. E isso é obviamente uma coisa que gera uma proteção muito grande para momentos de crise. Por quê? Porque se surgir uma crise, eu não vou estar de mãos vazias. Se surgir uma crise, eu vou ter com que me defender. Quando nós começamos a Plano A, e quem me assiste aqui já sabe disso, acho que eu já mencionei algumas vezes, mas o foco inicial da Plano A era, o Gui sempre teve essa questão de abrir um escritório de contabilidade especializado em algo, né? Porque a gente sempre teve essa percepção de que, como é que eu vou atender todos os segmentos e vou dizer que eu sou bom? Não tem como. Então, sempre, como nós sempre tivemos uma preocupação de entregar qualidade para os nossos clientes, sempre teve essa preocupação de criar um aspecto que fosse especialista. E quando nós abrimos em final de 2019 a Plano A Contabilidade, o foco eram restaurantes. Só que veio a pandemia. E os restaurantes fecharam. E nós tínhamos nem 5 meses, né? Foi em março de 2020, nem 5 meses de escritório. Como atender restaurante num negócio que tá nascendo, que tá fechado e que nós não sabemos quanto tempo vai ficar fechado. E aí, rapidamente, o Gui olhou pro mercado, estudou o mercado e disse, vamos nichar para infoproduto. E desde então, nós nichamos para infoprodutos, né? E hoje a gente desconhece um escritório de contabilidade do nosso tamanho, grande assim, né? Nichado exclusivamente em infoproduto. Na realidade, nem outros escritórios mais antigos que trabalham nesse segmento, nós também percebemos que eles não são exclusivos de infoproduto, né? E a Plano A Contabilidade, ela é exclusiva de infoprodutor. Então, diante de uma crise, existiu ali uma construção, né, um olhar de que, olha, existe uma crise e eu preciso lidar com a crise. Como fazer isso? E aí mudar a rota, né? E aí, voltando a essa questão do apoio emocional, planejamento e reserva, nós tínhamos condições de dar essa virada e recomeçar de novo em março de 2020, que foi o que nós fizemos, porque existia a reserva de emergência. E talvez, aí a gente não pode dizer, o fato de eu e o Gui nós termos uma relação muito sólida, né, um apoio emocional muito sólido, nos permite ter mais clareza na construção dos nossos planos, maior foco na construção da nossa solidez financeira, desde reserva de emergência até investimentos de longo prazo, e isso permitiu que, diante de uma crise, nós estivéssemos prontos, né? E o que não estava pronto, nós conseguimos nos readequar, porque existia esse apoio emocional, esse planejamento financeiro e essa reserva. Então, isso são pilares que, se nós estamos sempre com essa perspectiva de não é sobre se vai acontecer, é quando, entender que não existe preparo para uma crise que não envolva apoio emocional, planejamento financeiro, reserva de emergência e investimentos. Isso precisa estar muito estabelecido, né? E para que isso esteja estabelecido, percebe que não é só fazer fluxo de caixa, que envolve todo um estilo de vida também, né? Porque para que tu consiga ter estes pilares, primeiro, tu tem que ter um bom relacionamento. Bom relacionamento exige investimento de tempo, de cuidado, de abdicação, de resiliência, para que tu vá construindo esse vínculo afetivo, né? Então, é uma questão extremamente comportamental. Para construir um planejamento, tu tem que ter clareza dos teus valores, certo, né? Porque tem um monte de gente que faz planejamento errado, e aí se frustra porque não funciona. Mas tu tem que ter clareza dos teus valores, dos teus objetivos, para construir teus objetivos de forma alinhada com aquilo que tu quer para tua vida. E aí sim, se dedicar a executá-los. E na dedicação de executá-los, é entender, ter comportamento também, para que tu não fique muito à mercê das tentações, né? Então é tu conseguir resistir às tentações que vão se apresentando, porque tu tem um foco muito claro no que tu quer para tua vida. Então tem que ter esta clareza de valores, tem que ter essa clareza do que tu quer para tua vida, para conseguir se manter consistente na direção do teu objetivo e fazer as reservas e os investimentos. Então parece, né, uma coisa muito, é só ter isso, né? É só ter apoio emocional, planejamento financeiro, reserva de emergência e investimento. Pronto, resolvi a vida.
Tá, mas para ter isso a gente precisa de uma bagagem muito grande. E é isso que por vezes eu fico inquieta, né? As pessoas dizem assim, mas é fazer isso, isso e isso. Tá, mas fazer isso envolve várias variáveis. Então, se tu não entender que existe uma complexidade muito maior aí, tu vai, por vezes, falhar sem te dar conta que tu está falhando. Eu vou falar sobre isso no próximo episódio, inclusive. Porque daí tu vai cometer o erro sem se dar conta que tu tá cometendo aquele erro, porque tu não tinha nem a noção de que aquela variável poderia estar impactando na tua decisão, na tua escolha. E aí, tu sai do rumo que tu deveria seguir. Tu sai da jornada que te levaria a atingir o teu objetivo. E aí, por isso que eu julgo ser tão importante compreender finanças comportamentais mesmo, né? E todas, nós nunca vamos saber todas, mas compreender o número de variáveis que impactam o nosso processo de tomada de decisão. Então, isso é o pós, né? O pós não, o antes-guerra, né? Ou crise. É ter esses pilares muito bem solidificados. E isso é extremamente protetivo para que quando a crise aconteça, tu esteja preparado para passar por ela. Quando a crise está aí, o que acontece? Quais são os comportamentos em relação ao dinheiro que normalmente acontecem diante de uma crise? Bom, um primeiro comportamento que é normal é consumo de pânico. Esse é um nome técnico que eles dizem, né? É consumo de pânico. O que é o consumo de pânico? Bom, se nós voltarmos um pouquinho à pandemia, não sei se tu viveu isso na tua cidade, na minha cidade, mas eu acho que todo mundo viveu isso. De tu ir no mercado e não ter as coisas, não ter nem papel higiênico, não ter água, não, sabe, assim, tipo, não ter nada. E tu olhar e dizer assim, meu Deus, mas as pessoas enlouqueceram. Por que as pessoas estão comprando desse jeito, né? As pessoas... Parece que o mundo tá acabando. Isso é normal. Em crises é normal que as pessoas desenvolvam uma aversão à perda muito grande, uma sensação de escassez muito grande. E aí, escassez, o conceito correto de escassez, né? A percepção de que falta. Meu Deus, vai faltar. E aí eu quero me proteger dessa falta, então eu vou pegar tudo que eu puder. Num primeiro momento da crise é muito natural que isso aconteça. Esse pânico que vai fazer com que as pessoas comprem mais. Agora mesmo, semana passada, retrasada, um mês atrás, não sei exatamente, porque eu me perco do que eu gravo para quando sai, né? Lá na Europa aconteceu meio que um apagão, né? E a minha tia mora na Espanha. E aí a gente ligou pra ela e disse, tá tudo bem por aí e tal. E ela disse assim, olha, os supermercados não tem nada. Não existe nada nos supermercados. Não tem água, não tem papel higiênico, não tem... As coisas básicas acabaram. Por quê? Porque as pessoas entram nesse consumo de pânico. Isso é um comportamento que, óbvio, né? Tem uma explicação plausível. A pessoa não quer passar e correr o risco de ficar sem. Mas também tem uma coisa que extrapola, tá? O quanto é real esse risco de ficar sem? O quanto é real? Porque daí o que impacta? Impacta o fato de que eu compro mais do que eu preciso, e aí sim eu gero um desafio que não vai ter para outra pessoa. Se cada um pegasse exatamente o que é necessário para si, não faltaria para o outro. E aí nós não teríamos essa loucura geral né? Então, o comportamento de pânico, de consumo, ele é extremamente natural que aconteça em épocas de crise. E aí, agora que tu sabe que ele é natural que existe, quando acontecer alguma coisa, tu tem que entender, olha, eu tenho a tendência de, diante de situações críticas, enlouquecer querendo comprar Deus e o mundo. Mas respira, não pira. Analisa com cautela. Qual é o acesso que eu tenho ao supermercado? Qual é o acesso ao que eu tenho essas coisas? Será que é possível? Porque... E aí vai racionalizando aquele consumo, né? E tornando aquela decisão mais assertiva, menos impulsiva. Porque tem tendência, às vezes, inclusive, de gerar compra compulsiva. Porque, meu Deus, vai faltar e eu vou ficar sem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso é uma característica de crise muito forte.
e que nós temos que tomar cuidado quando a crise chega. Nós precisamos lidar com a crise com mais frieza, embora isso seja extremamente difícil, porque obviamente a crise manipula o nosso estado de espírito, manipula o nosso estado emocional. Como eu já mencionei no início do episódio, dos 98 estudos que aquele artigo revisou, 53 mostram que as crises elas geram depressão e 28 mostram que elas geram ansiedade, né? Então existe um desfecho de saúde mental diante de crise que deixa a gente meio atordoado. E aí essa atordoação, digamos assim, potencializa comportamentos disfuncionais, como o consumo de pânico. Compreender que nós já temos essa tendência faz que quando aconteça algo assim, a gente já dá um passinho atrás e diz, opa, peraí. Respira e não pira. Vamos analisar o contexto, vamos entender o que está acontecendo, vamos respirar, né? Para que a gente não meta os pés pelas mãos. Então, esse é um fator bem relevante, assim. E até tem um estudo que mostra, né? Será que as pessoas em pânico, elas já são egoístas e elas só demonstram seu egoísmo? Porque é aquilo de luta, né? Peraí, eu vou pegar e garantir o meu e azar é dos outros que fiquem sem. Então, existe o que a gente chama de quase um consumo posicional. Eu quero ter mais que os outros, dane-se os outros, né? Então, é uma questão que acontece bastante. E aí, obviamente, existem vários fatores que potencializam isso, além desses aspectos emocionais, né? A própria mídia, próprio medo, desejo, aquela sensação de controle, eu quero pelo menos me sentir no microcontrole aqui, né? Fatores sociais, eu tô vendo todo mundo fazer isso, efeito manada, eu tô vendo todo mundo fazer, então eu vou fazer também. E as questões emocionais que vão envolvendo nisso. Então, todo esse contexto leva a esse consumo que não é funcional. Outra coisa é a aversão à perda. É natural que exista maior aversão à perda diante de crise. Então, diante de crise, eu vou olhar e dizer: meu Deus, tudo pode perder. E aí, essa sensação de dor da perda, ela fica maior. E aí a gente fica, por vezes, mais conservador, né? Com mais medo, com mais insegurança. E aí nós não decidimos. E voltando à questão da Plano A, acho que isso foi muito assertivo do ponto de vista do comportamento do Gui, né? Ele não paralisou. Ele olhou e disse, ó, a gente vai ter que mudar a rota, porque por aqui não vai dar mais. E aí rapidamente mudou a rota sem tanto receio. Por quê? Porque nós estávamos com os pilares protetivos bem estabelecidos. Então isso que eu acho que é bem interessante de levar em consideração, né? Estar com esses pilares sólidos bem estabelecidos, porque isso é extremamente protetivo para que a gente consiga diante da crise, se sair melhor. Uma outra questão também da crise, no momento da crise, é a busca por liquidez. É normal que, por vezes, as pessoas, elas tomem decisões financeiras inadequadas durante a crise, buscando maior liquidez. Nossa, tá com um problema aqui, tá com uma crise aqui, mas como é que eu posso me proteger disso, tendo dinheiro na mão? Então, eu não vou investir, eu vou resgatar o que eu tenho de dinheiro. Se tá caindo, eu vou pegar tudo de uma vez, né? E aí tomam decisões que também não são as decisões mais coerentes. Ah, tá caindo um monte. Digamos que a pessoa lá em 2020, no Covid, tinha investimentos. E aí seus investimentos começam a derreter durante a crise. Aí a pessoa vai lá e saca tudo. Porque ela quer liquidez, porque ela tem medo de perder o resto do dinheiro, porque calma, só tem prejuízo quem faz a operação. Então não opera em crise, entendeu? Não opera, que eu digo para quem não entende muito do mercado, é não vende o que tu tem. Segura, espera a crise passar, né? Então esse é um outro comportamento financeiro durante crises que é bem natural. As pessoas, elas priorizarem a liquidez em detrimento de ter ali investimentos que por vezes possam gerar um pouquinho mais de renda, né? Ou não amargar aquele prejuízo que poderia esperar, e aquele prejuízo poderia se tornar um ganho, mas teria que esperar, e a pessoa não consegue esperar. Então esses comportamentos, sobrecarga, busca de liquidez, aversão à perda, compra de pânico, tudo isso são comportamentos normais e naturais durante uma crise, que devem ser protegidos com esse nível de consciência, com esse entendimento de que, olha, peraí, a crise vai acontecer, mas eu tenho que tentar me desvencilhar de todos esses medos e lidar de uma melhor forma com isso. E aí a gente volta, né,
que fazer, então, durante a crise e depois da crise para lidar melhor com ela. E aí eu volto àquele primeiro artigo, que era uma revisão, que ele traz quais são soluções, digamos assim, né? Fatores protetivos que podem ajudar a lidar melhor com essas fases. Um deles eu já falei bastante, que foi o apoio emocional, apoio familiar, apoio social. Mas tem outros que o artigo traz também como solucionadores, digamos assim, né? Ele diz que, por vezes, países que têm uma estrutura de bem-estar social pode ajudar em momentos de crise, para as pessoas não se desesperarem. Então, ter ali algum apoio, né? Algum benefício, embora tem que ter muito cuidado, porque esse não pode ser um paternalismo que, por vezes, crie dependência. Então, é uma coisa bem tênue aqui. E aí a gente sai do fator macro, que seria essa questão social, e vai para as outras soluções para além do apoio emocional que eu já havia mencionado. É resiliência individual e senso de autoeficácia. Ele diz que é uma questão muito importante para sair da crise melhor, digamos assim, né? Tanto para lidar com a crise quanto para sair dela. Resiliência individual é entender que as crises elas vão existir e nós vamos ter que sair delas, né? Então eu preciso passar por esses períodos de depressão para que eu consiga viver os períodos de abundância. Mas esses períodos de depressão não podem me deteriorizar, não podem fazer com que eu venha a falir, né? Então, essa resiliência de entender que existem essas fases e lidar melhor com elas. E o senso de autoeficácia. Se porventura você for muito afetado na crise, seja ela qual for, macroeconômica ou microeconômica, você ter a autoeficácia. O que é isso? Você olhar e dizer assim, eu consigo sair daqui, né? Então, esse olhar de é possível. Porque se tu achar que é impossível, tu vai procrastinar as resoluções. Condições sociais estáveis, né? Obviamente isso é importante, assim, desde estrutura, moradia, emprego ou teu negócio, mas ter uma estrutura social estável e educação e capital cultural. Quanto maior for o teu arcabouço cultural, quanto maior for o teu nível educacional, quanto maior for o teu repertório comportamental, melhor tu lida com crises, né? Porque tu consegue, frente àqueles desafios, ir conduzindo estratégias e se desatando, digamos assim, que eu acho que foi exatamente o que eu e o Gui, né, acabamos fazendo, muito puxado pelo Gui, porque ele é menos avesso à perda do que eu, de olhar e dizer, vamos aqui diante disso se desvencilhar desse problema e criar soluções. Então, acho que esse é o grande ponto, sabe? Diante de crises, sejam elas macro, mundiais, um Covid, uma guerra, um problema econômico, uma inflação, independente da crise, né, seja ela macro ou micro, um desemprego, uma separação, é tu olhar para aquele contexto e dizer assim, eu sou capaz de sair daqui e buscar estratégias para desvencilhar daquele desafio. Então é ter esse repertório, mas eu não tenho. Bom, então peraí, que habilidade eu preciso adquirir para conseguir sair daqui? O que não pode é, diante de condições assim, tu assumir que perdeu. E dizer assim, é isso aí mesmo, é assim, não tem jeito. Alguém vai vir aqui me ajudar. E aí incorporar o locus de controle externo, né? O problema é porque existiu uma crise, então eu tô fadada ao fracasso. Tá, mas diante de crise sempre tem alguém que consegue tirar melhor proveito daquela crise. Por que não pode ser tu? Locus de controle interno. Tu não vai mudar a crise lá fora, mas o teu comportamento pode mudar. E essa alteração do teu comportamento pode mudar o teu resultado. Então não assuma que a crise lá fora é a responsável pelo teu fracasso. Olha para o contexto e diz, o contexto é esse. O que diante desse contexto eu posso fazer diferente, que pode me gerar um resultado também diferente. Se apoiando nessas questões que eu mencionei, que são importantes, né? Apoio emocional e tudo isso. Então, eu acho que a grande lição aqui é que nenhuma crise pode ser determinante para o teu fracasso. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de se desvencilhar
de achar alternativas, de achar soluções. Ficar só olhando para o problema não te ajuda a resolver o problema, né? Não te ajuda a sair daquelas circunstâncias. Olhe para alternativas, não olhe para o problema em si, tá certo? Era esta a reflexão, né, que eu tinha para o dia de hoje. Falar um pouquinho de crise, porque eu acho que deixa todo mundo meio inseguro, assim, né, e surge essas questões. Meu Deus, mas tá acontecendo isso, e agora? Porque todo mundo me manda, Jéssica, e a inflação? E Jéssica, lá na Europa tu viu? E Jéssica, o Trump não sei o quê. Gente, é só a vida acontecendo. O mundo é sempre assim, sempre vai ter alguma coisa muito mirabolante acontecendo. Olha mais pro teu umbigo e resolve tua vida, independente do contexto que esteja. Se a gente fizer mais isso, a gente tem, sem dúvida, vive melhor e tem melhores resultados. Meu muito obrigada e até sexta-feira.